Olha quem apareceu. Galera, tava um pouquinho sumido, né? Vou falar agora os motivos, mas com um insight bem poderoso aí pra vocês hoje, né? Agora aí pra falar um pouco aí de umas situações que vinham acontecendo, mas alguns segredos, né? Pra você mudar alguns tipos de fase em sua vida. Tava sumido, tava reorganizando, como vocês viram em outros vídeos, né? A gente tá sempre em constante mudança e a gente às vezes precisa focar, né, em um caminho para seguir. E foi o que eu estava fazendo. Eu estava ali, eu compartilhei com vocês alguns momentos que eu estava pensando para onde ia tomar a direção. Eu estava cansado de um nicho que eu estava trabalhando. E aí eu resolvi mudar, resolvi falar, velho, não estou mais gostando, não está mais agregando o valor que eu queria agregar. Agora eu vou seguir um outro caminho. Dito e feito, comecei a pesquisar bastante o mercado, comecei a ver sobre IA, ver sobre investimento, ver sobre empreendedorismo, B2B, B2C, enfim. E esse foi um dos motivos que eu sumi. Eu estava construindo um negócio, quem constrói negócio sabe como é que é, né? Você tem que se afastar, tem que sumir um pouco para que aquilo vire de verdade. Até para você construir o conhecimento, etc. E nisso aí, hoje, né, eu estou trabalhando com a parte mais de investimentos, né, deixando alguns ativos aí, testando automações. Hoje a gente está na fase de IA. Hoje, para você ter ideia, estamos no 19/3/2026, beleza? E a IA está explodindo, vibe coding, até design code já saindo, marketing coding, vibe marketing, na verdade, né? Vibe design, etc. Eu vou falar para vocês o que está acontecendo atualmente, que aí se você ver futuramente esse vídeo, você vai lembrar. Lançaram o OpenClaw, um agente onde você instala no computador e faz várias tarefas. O Google lançou o Antigravity e tem também o Cloud, né, que é um dos melhores que estão falando hoje em dia, lançando aí também. Tá ficando cada vez mais democrático você codar, você criar aplicativos, você criar agentes para te ajudar no dia a dia, enfim. E com base nisso, eu sempre gostei de investimentos, criptomoedas, como vocês veem aí, né, no meu canal. Comecei a unir esses dois segmentos: investimentos, criptomoedas, forex, etc. Beleza? Além de utilizar isso para o meu dia a dia. Tá bom? Atualmente, galera, para quem acompanha aí, quem viu os outros vídeos, sabe que eu tenho alguns empreendimentos, tá? Tenho também esses investimentos que eu faço. Eu gosto de sempre estar mexendo com investimentos, sempre me atualizando sobre o mercado, desde cripto até forex. Eu acho que a gente tem que estar sempre entendendo esse universo, se você não quiser só ganhar seu dinheiro e deixar a inflação comer ele. Então aí, com base nisso aí, eu comecei a analisar, pô, tem robôs que já funcionam assim, tem automações que já funcionam assim, tem as pools de liquidez, tem diversas coisas que eu poderia atacar. E com isso, né, o que acontece? Quando a gente deixa para trás um empreendimento que a gente estava fazendo, como é o que eu falei que é parar de fazer, né, não estava mais tendo aquele tesão de fazer, né, aquele negócio, isso é um alerta bem interessante, até para você. Pô, tá mexendo com o quê? Eu faço cachorro quente. Cara, você faz, você gosta, você vai fazendo, começou a perder aquela gana, aquela vontade, velho, você não vai fazer mais do mesmo jeito que você queria. Você vai empurrar com a barriga, você vai fazendo devagarinho, não vai ter aquela mesma vibe que você tinha. E aí é o momento de você analisar se isso realmente faz sentido ou se é só uma fase. No meu caso, já não era mais uma fase, era realmente algo que eu queria já deixar para lá. E nesse momento você meio que perde algo que você fazia há muito tempo e você fica perdido. Você fica, pô, o que eu vou fazer? Porque a gente sabe que o tempo é o nosso ativo mais precioso. A gente não vai mirar em algo, né, que a gente gaste nosso tempo, depois a gente mude e faça outra coisa. Porque hoje em dia está muito fácil isso. Inúmeras distrações aí fazem com que você faça várias coisas ao mesmo tempo, não termine nada, e amanhã tem uma pessoa falando que criou uma nova parada que vai fazer muito dinheiro rápido, principalmente a galera que é do marketing digital, que tem um acesso digital. Depois de amanhã já aquilo não funciona mais, é outra coisa, e aí seu foco fica pá, 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 pá. Inúmeras distrações. Então, com base nisso, eu parei, esperei um pouco, né, analisei. Tô com muito pigarro. Até eu ver um nicho que me desse uma liberdade,
e escalabilidade. Escalabilidade, na verdade. Pô, essa liberdade seria de quê? De tempo. Eu estar com o meu computador, conseguir fazer isso. E essa escalabilidade, certo? Porque não adianta. Se você não tem se trabalha num nicho que não é escalável, não tem como sair para lugar nenhum. Vou dar um exemplo aqui. Eu sou um artesão que fabrico jarros e não tem como eu escalar isso. Isso é um negócio totalmente errado, a não ser que você faça por prazer. Mas eu pensei nisso aí e comecei a focar nesse nicho em específico, né? E também é um nicho que você consegue conversar ali com as pessoas presencialmente, eu gosto disso. Eu sempre gostei de estar fechando acordos mão a mão e isso ajuda bastante. Mas enfim, galera, onde eu queria chegar com isso aí? Só queria situar aqui o que acaba acontecendo, mas quando você fica sem saber para onde ir, é muito complicado, porque tudo é distração, tudo é uma oportunidade milagrosa, mas nem tudo é para você, tá? E se você não pausa, analisa, para um pouco, né, para ver se isso realmente faz sentido, né? Você tem que ver toda uma projeção, não pode ver o agora. Você tem que ver o agora, se eu começar amanhã, quanto tempo eu vou levar. Tudo bem, às vezes você quer resultado em 1 mês, 2 meses, 6 meses. Isso é curtíssimo prazo, tá? Começa a calcular em 1 ano, etc. Então você vai analisar isso, você vai ver um pouco mais à frente, velho, futuramente, como é que eu quero me ver? Futuramente isso aqui me dá prestígio, isso aqui me ajuda, isso aqui agrega valor em outras pessoas? Ok, tá indo no caminho certo. Então eu estava pensando nisso, só que aí começaram, né, a acontecer algumas coisas em que, como eu não estava ainda focado em algo para meter marcha mesmo com os 2 pés, situações começam a acontecer que você fica meio desestabilizado. E aí vem o insight desse vídeo aqui, veja até o final. Se você, né, tá passando por uma situação que algumas coisas não estão dando certo, parece que você não está saindo do lugar, tem momentos que você duvida de si mesmo, cara, para um pouco, assiste vídeos sobre lei da atração, assiste vídeos sobre fé, vídeos bíblicos, que isso vai te dar o norte. Mas não é assistir, vou colocar aqui e o áudio ficar ali rolando. Porque a gente faz isso hoje em dia, né? Hoje em dia a gente está num mundo que é tudo automático, faz 4 vezes coisa ao mesmo tempo. Não. O que eu fiz, né? Isso começou a mudar minha esfera, né, de vida. Eu parei e decidi estudar a lei da atração. Falei bem assim, pô, velho, vou aproveitar esse momento que eu tô aqui meio que parado, né? Peguei um caderno, comprei um caderninho barato, de 5 conto, eu acho, 4 e pouco. E comecei a colocar vídeos sobre lei da atração, sobre insights, sobre fé, o que estava por trás, né, dessa lei de você pensar e acontecer, que lembra muito a oração em si, tem versículos que falam sobre isso. Você orar e receber, é muito importante, muito, muito forte isso aí. E aí comecei a anotar primeiramente o que tudo isso tinha em comum, os pontos principais, o que realmente funcionava ou não. E, velho, por incrível que pareça, muita coisa faz sentido e você vai fazer uma recapitulação de sua vida, né? Eu vou acompanhando, vou fazer mais vídeos sobre esse meu estudo, sobre a lei da atração, sobre fé, sobre pensamentos positivos e como eles influenciam sua vida. Mas eu tô em pé aqui, tá, galera? Acho que eu tô dando uma aquecida no joelho. Mas o quanto isso, né, é importante, voltando aqui ao raciocínio, o quanto isso aqui é importante, velho. A partir do momento que eu comecei a decidir, né, sobre esse estudo, eu comecei a aplicar algumas coisas e tudo ao meu redor começou a fazer sentido, eu convergi, né, para um objetivo só, o objetivo que eu queria. Então, um dos recados que eu quero dar aqui hoje é o seguinte, e o que eu venho percebendo nos estudos, né? Se você não muda a sua frequência, se você não muda o jeito que você vê as coisas, tudo realmente vai estar uma merda. Para pra pensar, existe aquele cara totalmente positivo, aquele cara totalmente negativo. A vida vai ser mais difícil para quem? Isso já é o básico.
Mas se você continua na frequência positiva, falando, não, velho, isso aqui deu errado, mas olha a oportunidade que deu, mas eu tô aqui mais um dia para testar de novo, mas eu tô mais perto que antes, olha o mindset mudando. Aí você vê um cara negativo e pensa, pô, isso aqui deu errado, que merda, isso aqui não funciona, isso aqui não dá pra mim, eu vou tentar, mas sei que eu vou falhar. Então, só de você mudar esse jeito de você enxergar as coisas, que foi a primeira coisa que eu apliquei, tem mais uma sequência que eu vou fazer até uns vídeos aqui falando sobre isso. Só de você mudar esse tipo de ótica, já muda tudo. E tá acontecendo comigo, tô mudando alguns tipos de olhares para algumas coisas que pareciam difíceis, realmente muita coisa é difícil, mas como diz Conrado Adolfo, tem coisa que é difícil e te dá dinheiro, dá trabalho e dá dinheiro, tem coisa que dá trabalho e não dá dinheiro. Escolha bem aí o que você vai seguir. Então, galera, para não ficar muito longo esse vídeo, simplesmente voltei, vou fazer mais vídeos agora. Espero que vocês aí estejam sempre por aí, né, acompanhando. Dá aquela curtida aqui, comenta aqui embaixo se faz sentido realmente isso aí para você. Essa é a primeira parte desse estudo que eu estou fazendo da lei da atração, da lei dos pensamentos positivos, etc. Chame como vocês quiserem, sobre fé. Vai ter mais, porque eu vou acompanhando essa jornada aí, falando, velho, hoje eu estudei sobre isso aqui, e eu vou aplicar isso aqui, eu vou falar para vocês o resultado. Eu apliquei tal coisa, olha o que funcionou. Pronto. Beleza? Espero contar com vocês aí e tamo junto.